Aleluia, aleluia. Ainda de pé, igreja, nós vamos orar agora aqui pela salvação. Nós somos uma igreja, um centro profético nessa cidade, e nós cremos em multidões e multidões se rendendo ao Senhor. E vocês encontram aí nos bolsos das cadeiras uma fichinha que você pode estar preenchendo, colocando o nome das pessoas a quem você tem orado, você tem clamado, e é depositado aqui, né, nessa urna, aonde juntos nós iremos executar realmente uma oração de fé, sabe? Juntos nós vamos adorar o Senhor e clamar a Ele pela salvação dessas pessoas. Então estende a sua mão comigo, vamos realmente acreditar naquilo que nós estamos fazendo. Senhor, nós nos unimos aqui numa só fé, num só propósito, para juntos, Senhor, clamarmos pela salvação de cada nome que foi depositado aqui, Pai. Honra, Senhor, honra a fé dessa pessoa que escreveu, honra a fé dessa pessoa que colocou aqui, Senhor, o nome de um ente querido, de um conhecido, de um familiar, Deus. Nós te pedimos, o Senhor conhece cada nome que está aqui dentro, e nós te pedimos, Senhor, salvação, cura e libertação, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele, gente, porque nós cremos, sabe, em cada nome que foi depositado aqui, existe cura, libertação e transformação. Amém, glória a Deus, glórias ao Senhor. Pode dar um sorriso bem lindo para quem está do seu lado, fala que domingo bom, boa noite. Vamos juntos continuar vivendo essa atmosfera, né, de adoração ao Senhor. Assim como o Patrick já bem colocou aqui, hoje um domingo, Dia das Mães, a gente está vendo até aqui, né, a ausência de algumas pessoas, porque muitos compromissos hoje para estar ali com a mamãe, honrando a mamãe. Um beijo muito especial para minha mãe, que eu amo tanto, mas está tão longe de mim, está lá em Fortaleza, né? Um beijo especial para nossa mãezona espiritual, nossa apóstola Vânia Arantes. Um beijo para a senhora, que ela já é mãe 2 vezes também, né, gente? Que dizem que a avó se torna mãe 2 vezes, né? Então, que delícia, gente. Nós podemos realmente ter uma data para honrar as pessoas que a gente ama. Muitas pessoas podem falar assim, mas é só comercial. Claro que tem uma veia comercial nisso tudo, o interesse do comércio. Mas nós que somos o povo de Deus, nós pegamos essas datas e consagramos ao Senhor e honramos as pessoas que a gente ama. Então, que bom que a gente pode parar e falar assim, esse domingo é da mamãe. Vamos honrar a mamãe, domingo do papai e muitas outras datas que a gente pode usá-la para honrar, né, em amor as pessoas que a gente ama. Quero agradecer aqui o nosso apóstolo Marcos, que está aqui, né? A toda a liderança da nossa igreja, Casa de Oração Franca. A vocês que estão em casa. Olha, nós estamos vivendo aqui uma atmosfera de céu aberto. E eu declaro que esse mesmo céu aberto que está aqui nesse ambiente, alcance você na sua casa. Aonde você estiver agora, dentro de um carro, de um ônibus, aonde essa ministração chegar. Que o poder de Deus invada o seu coração aonde você estiver, em nome de Jesus. E gente, quem me conhece sabe que eu gosto de ser verdadeira, falo, conto tudo. Então eu estou assim maravilhada com aquilo que o Senhor está gerando no nosso meio. Eu preciso contar para vocês o movimento do céu nesse domingo, né? É tão lindo a gente saber que o céu está em movimento. Deus se move com quem se move, sabe? E desde manhã, quando nós estávamos aqui hoje pela manhã, no culto pela manhã, o pastor Gustavo ministrou, né? A equipe de louvor, estava todo mundo ali no backstage, e a gente estava ali adorando o Senhor, consagrando o culto pela manhã, e a gente já começou a ver um alinhamento do céu ali. Os louvores casavam completamente com a palavra que o pastor Gustavo ministrou. E aí o pastor Gustavo começou a falar. Eu falei, Gustavo, essa palavra também está aqui no meu esboço. Depois o pastor Thales começou a colocar algo do coração dele. Falei, Thales, também está aqui no meu esboço, Thales, né? Fui falar com Pedro, pastora, a música que você escolheu também já está no repertório. Então, gente, eu me alegro muito. Sabe por quê? Porque a igreja tem dono. O dono da igreja é o Espírito Santo de Deus. E Ele é o maior interessado que a gente viva tudo aquilo que o céu está vivendo. Ele é o maior interessado desse alinhamento profético. Ele é o maior interessado que eu e você venhamos usufruir daquilo que o céu está fazendo.
E hoje o céu tem uma palavra para os nossos corações. E essa palavra é o tema que está tão forte dentro de mim. E a palavra é: levante-se. Levante-se. Como é que você está? Será que você está passivo? Sabe, desanimado, entristecido, andando cabisbaixo diante da sua vida, diante de situações que você precisa se posicionar? Nós precisamos aprender a nos levantarmos, sabe, para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. E nós vamos hoje, visitar aqui muitos conteúdos que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia, gente, é a palavra de Deus. É para que ela possa o tempo todo me inspirar e te inspirar. Deus não quer que nós venhamos andar sozinhos, como ventos de doutrina para lá e para cá, não. O Senhor tem para mim e para você uma história, um projeto, um propósito, um destino profético. E para isso nós precisamos nos alimentar daquilo que já está na palavra de Deus, já está no nosso manual, para que a gente viva de forma plena aquilo que o Senhor tem para nós. E eu acho linda essa história que está em 1 Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 2. Eu queria que você acompanhasse comigo, eu vou fazer uma leitura bem rápida, mas é importante a gente conhecer essa história. E no versículo 2 diz assim: Eucana tinha 2 esposas. Naquela época podia, viu, gente? Antigo Testamento e tal, tá? Só naquela época, mas vamos lá. Eucana era o nome do marido. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofine e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque amava a Ana, apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos. Importante isso, gente. Naquela época, a mulher, ela não era nem mensurada muitas vezes numa família. Ela tinha um objetivo. Ela tinha que crescer, casar e procriar. Ela tinha que ser mãe, Ela tinha que ter filhos. E a mulher que não tinha filhos naquela época, ela era realmente tida como desprezada da sociedade. Como se ela não tivesse frutos. Ela não tivesse realmente gerado aquilo que ela nasceu para gerar. Então era uma humilhação muito grande para as mulheres daquela época. E por isso que fala aqui, que a Penina tinha, mas Ana não tinha. E aí continuando aqui no versículo 4. Quando Eucana apresentava os seus sacrifícios, já foi aqui, então no versículo 6, e sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos, olha isso, todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando ia à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que chora? Perguntou Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Então, peraí, Diana, ela vinha anos e anos e anos, sendo humilhada, perseguida pela sua rival. Na verdade, ridicularizada, porque ela não fazia, ela não tinha filhos, que era aquilo que todos esperavam dela. E mesmo assim ela estava lá. Só que chegou um dia, certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Eu acho isso poderoso demais. Ana não deixava de orar, Ana não deixava de ir ao templo, Ana cumpria tudo o que precisava ser cumprido, mas chegou um dia que Ana resolveu se levantar. E hoje é um convite para você. Levante-se da onde você está. Se você está frio, entristecido, sem fé, sem alegria, sem ânimo, hoje é noite que o Senhor te chama. Levante-se, levante-se. Ah, Diana, mas já fazem tantos anos que eu estou presa. Já fazem tantos anos que eu enfrento isso. Ana também. Mas num certo dia, Ana se levantou. E o versículo 9 continua. O sacerdote Elias estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor.
Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Como está o seu coração nessa noite? Será que você tem sentido angústia? Será que você tem sentido essa angústia, essa tristeza? Ana também estava nesse lugar. Mas mesmo angustiada, entristecida, ela escolheu se levantar. E o versículo 11 fala assim: então fez o seguinte voto: o Senhor, ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava, viu que os seus lábios se moviam, mas não ouvia som algum. Pensou que ela estava bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue este vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. A gente acha que muitas vezes nós vamos conseguir nos levantar quando nós estamos felizinhos. Quando tudo está bem na nossa vida, aí a gente levanta e dá um aleluia. E a gente levanta e salta de alegria. Não, mas hoje o Senhor está nos ensinando que a gente tem que se levantar, acreditar no milagre de Deus, mesmo quando nós estamos entristecidos e angustiados. No versículo 17 diz assim: nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela, Ana. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava mais triste. Isso é poderoso demais, gente. Ana aqui recebeu a palavra profética daquele homem que era um homem de Deus. E ele simplesmente disse: nesse caso, vá em paz, que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela levantou e foi. E aqui fala que o rosto dela não estava mais triste. Mas ela já estava grávida, igreja? Não, ela ainda não estava grávida. Mas ela creu, mesmo contra a esperança. Ela creu mesmo depois de tantos anos de sequidão. Ela creu que ela iria gerar filhos. E olha que poderoso que diz no 19: na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. Eu o pedi ao Senhor. E o Senhor fez. O Senhor trouxe a existência. Oh, meus amados, nós nunca devemos subestimar o poder de Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo o Senhor. Ele tem autoridade máxima na minha vida e na sua vida. Nenhum problema nas nossas vidas pode ser maior do que o Deus que a gente serve. Nós não podemos subestimar o poder do nosso Deus. Em um só instante, Ele pode mudar qualquer diagnóstico. Talvez você recebeu um diagnóstico triste, talvez de uma grande enfermidade. Entrega ele ao Senhor. Levante-se como Ana, muitas vezes sofrida, amargurada, entristecida, mas levante-se e entregue ao Senhor esse diagnóstico, porque Ele é poderoso para mudar sentenças, para abrir as portas, para transformar os nossos cenários. Ele é poderoso, Ele é fiel e Ele é justo. Igreja, foi tudo que nós já adoramos aqui nesse momento de louvor. Levante um aleluia durante as nossas guerras. Consagre a Ele tudo que você é, tudo que você tem.
Acredite que o Deus que a gente serve, Ele é poderoso. E nós clamamos nessa noite, papai, que o teu sobrenatural invada o nosso natural. Quem precisa do sobrenatural de Deus essa noite? Quem precisa do poder absoluto dele agir em teu favor? Então permita como um passo de fé, se levantando com ousadia no mundo espiritual, que o sobrenatural invada o nosso natural. Que o sobrenatural venha com poder, com autoridade, com domínio, nos libertando e nos transformando. Esse é o nosso Deus. E o Senhor foi me levando para tantas histórias lindas na Bíblia. Primeiro Ele sussurrou esse tema: levante-se. Aí eu lembrei de Ana, porque eu amo me lembrar que Ana se levantou durante a angústia e alcançou o milagre dela. Mas aí eu comecei a estudar, eu comecei a ler, e Deus me levou para tantos lugares na Bíblia, aonde o próprio Deus levantou muitas pessoas. Eu quero chamar uma tarefinha de casa aqui para você. Chegue em casa, leia o capítulo 5 de Marcos. Marcos, no capítulo 5, são tantos milagres de Jesus. Jesus curando um homem endemoniado. Depois uma mulher que sangrava há 12 anos. Chega e toca nas vestes, na orla de Jesus, e ela é curada imediatamente. Não subestime o Deus que você serve. Existem milagres prontos para serem entregues nas nossas vidas ainda nessa semana. Quem crê? Aí é para quem crê, gente. Aí é para quem coloca a sua fé em ação. Diana, mas eu oro por isso há tantos anos. Há tantos anos e nada acontece. Essa pode ser a semana de transformação. Como é que está o seu coração? Enfraquecido? Sem fé, sem força? O Senhor está aqui te chamando, levante-se. Levante-se como uma injeção de fé, de ânimo dentro de você. E eu quero ler com vocês o que está no capítulo 5 de Marcos, a partir do versículo 35. Vem comigo para a gente ver o poder do que está aqui na palavra de Deus. Versículo 35 diz assim: enquanto Jesus ainda falava com a mulher, que era a mulher do fluxo de sangue que ele tinha acabado de curar, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Será que nós temos caminhado com pessoas assim? Aninha, não pede mais não. Isso não vai mais acontecer. Para que você continua incomodando Jesus? Para de orar. Para de pedir a Deus. Você já pediu e não aconteceu. Que bom que esse Jairo, esse chefe, esse líder da sinagoga, ele não ouviu essa palavra, mas ele recebeu ela. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos ouvir muitas coisas, mas nós damos espaço para aquilo que a gente quer. Diana, mas falaram isso a meu respeito. Você é isso? Então não pega para você. Lança fora. Mas falaram isso e aquilo. Você é? Não, então lança fora. Escolha viver aquilo que Deus fala a seu respeito. Escolha as palavras que você vai receber na sua vida. Essas pessoas que estavam com Jairo falaram para ele: sua filha já morreu, para de continuar incomodando o mestre. E Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece aqui cada coração. O Senhor sabe aqui como essas pessoas adentraram por essas portas. O Senhor sabe como é que estão os corações das pessoas que estão nos assistindo. E eu creio profundamente que o Senhor está dizendo nessa noite: não tenha medo, apenas creia, apenas creia, apenas creia. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é absoluto, para que o sobrenatural dEle invada o nosso natural. Apenas creia. Foram palavras de Jesus para Jairo. E no versículo 37, então Jesus, presta atenção, então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Jesus deteve a multidão. Por quê, gente? Porque ele sabia o que ele ia realizar. Ele sabia o que ia acontecer. E ele sabia que muita gente
que estava ali na multidão com ele, naquele contexto, não daria conta de viver o milagre. E aí ele escolheu as pessoas que poderiam, estariam prontas espiritualmente para viver esse milagre. Então eu quero trazer algo aqui para os nossos corações. Será que a gente muitas vezes tem obstruído os milagres de Deus porque nós temos andado com pessoas que têm atrapalhado o nosso milagre? Quem são as nossas companhias? Quem são as pessoas que nos aconselham? Quem são as pessoas que caminham conosco? Porque a gente muitas vezes fala: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu estou na igreja tal, eu sou evangélico, eu sou crente. Mas na hora de tomar uma posição e uma postura, se contamina com tantas coisas. Escolhe para comer os piores pratos de lentilhas desse mundo, que são pratos de engano e de confusão. E aí o milagre não chega, e aí as coisas não acontecem, e a gente ainda culpa Deus. Mas Deus nos ensina que para a gente tocar, para a gente ver os milagres dele, nós vamos ter que escolher também com quem vai com a gente, quem vai andar conosco, quem vai caminhar para tocar nos milagres do Senhor. E outra coisa, gente, enquanto eu escrevia, enquanto eu orava sobre isso, o Senhor sussurrou uma pergunta no meu coração: por acaso será que nós temos prendido pessoas conosco que não é a vontade de Deus para nós? Será que existem pessoas aqui hoje à noite que têm sido reféns de amizades pesadas, amizades difíceis, amizades até mesmo que contaminam a sua fé, e mesmo assim você tem segurado? Queridos, deixa aí aquilo que não é para você, porque os planos de Deus são melhores do que os nossos. Diana, mas eu vou ficar sem essa pessoa, mas eu vou ficar sem essa amizade, mas eu vou ficar assim. Amado, se Deus está te direcionando, se Deus está falando, obedece ao Senhor. E uma pausa aqui, vale a pena falar isso. Eu não estou falando aqui de casamento, porque casamento é uma aliança que o Senhor fez. Deixa eu dizer uma coisa: o Senhor tem todo o interesse de restaurar a aliança do seu casamento. Eu não estou falando de qualquer relacionamento que mora junto, não. Eu estou falando de uma aliança de casamento. O Senhor tem poder e autoridade de mudar esse casamento ainda hoje. Então a gente tem que ter sabedoria para receber os conselhos de Deus na nossa vida. E aí eu quero continuar com vocês o que está no versículo 38. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, que era Jairo, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentações. Gente, quando você chega num ambiente que tem um grande tumulto, com choro, com lamentação, é um ambiente de vida ou de morte? De morte. Porque nós vamos entender que todos acreditavam que a filha de Jairo tinha morrido. E aí eu acho tão interessante que quando Jesus chega, ele faz a seguinte pergunta: então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. E sabe o que o Senhor falou para mim? Filha, quantas vezes a gente anda em atmosferas de morte? Atmosferas de morte. Diana, mas existia uma morte aqui. Mas quando Jesus pisou naquele lugar, a primeira coisa que Jesus falou: o que está acontecendo? Por que esse tumulto? É como se ele dissesse, tradução da Diana Timbó, como se ele dissesse assim: você não tem fé para ver o impossível acontecer? Em vez de chorar e lamentar, adore o Senhor, ore e decrete a vida aonde existe morte. Existem áreas da nossa vida que estão mortas, e o Senhor permitiu que você estivesse aqui hoje, porque Ele está trazendo vida aonde existia morte. E isso, gente, é pessoal e intransferível. Só você sabe qual é a área do teu coração, qual é a área da sua vida que está morta. Mas o próprio Jesus entra nessa área, entra nesse ambiente e fala assim: por que esse tumulto e por que esse choro? A criança não morreu não, isso não está morto não, está só dormindo.
E aí ele continua. Versículo 40. A multidão riu de Jesus. Uau, peraí. Quer dizer que não ri só de mim, não? Não dá risada só de você, não, quando você está agindo em fé? A multidão riu de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E mesmo diante de uma multidão que riu diante do que ele falou, ela não está morta, ela está só dormindo. Ele continuou dizendo: ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto aonde ela estava deitada. Gente, entenda tudo isso que está acontecendo aqui. Eu tenho um mundo de bobe. Falo pro meu esposo, tenho um mundo de bobe. Eu entro aqui, eu vejo a cena acontecendo, sabe? É assim que a gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que se ver dentro dela. Então, peraí, Jesus estava numa multidão. Dessa multidão ele já afasta muitas pessoas. Levam só 3 discípulos que ele sabia que ia dar conta. Chega na casa de Jairo, tem outra multidão, tem outro tumulto, tem outro choro, tem outro ambiente de morte. Novamente, Jesus é ridicularizado pelas pessoas porque ele agiu em fé. E aí Jesus faz o quê? Pega o pai, pega a mãe daquela criança, daquela menina, os seus 3 discípulos e vai até onde estava aquela moça de 12 anos. Sabe o que é interessante, gente? É que muitas vezes a gente quer ver o milagre de Deus no meio do tumulto, no meio da confusão, no meio da multidão, sem a gente se consagrar, nos separarmos para estarmos prontas para viver a atmosfera do céu na terra. Deus não vai colocar vinho novo em odres velhos. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos ser perceptivos pelo ambiente que nós estamos. Nós precisamos querer ter discernimento espiritual para entender em que multidão eu vou entrar e que multidão eu não vou entrar. Quem eu vou levar para o meu milagre e quem não vai participar disso. Porque a Bíblia nos garante que o nosso inimigo está ao nosso derredor, esperando o momento para nos tragar. Mas ela também nos garante que o próprio Deus está ao nosso redor, nos protegendo. Só que é uma escolha nós estarmos nessa proteção de Deus. E é tão lindo que diz no versículo 41. Segurando-a pela mão, disse-lhes: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. Menina, levante-se. A menina que tinha 12 anos levantou-se de imediato e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Oh, Jesus lindo! Gente, Jesus está aqui hoje falando com vocês. Jesus está pronto para pegar na mão de cada um de nós, olhar nos nossos olhos e dizer: levante-se, levante-se, levante-se. Não aceite essa circunstância que você está vivendo. Você sabe por que você tem chorado. Você sabe como é que tem sido os teus dias. E o próprio Jesus está dizendo aqui hoje à noite: levante-se, levante-se, como ele fez com aquela moça de 12 anos. Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. E ela levantou-se de imediato e começou a andar. Oh, gente, é lindo o que está na palavra de Deus. Quando o próprio Jesus curou aquela mulher que há 12 anos sangrava, assim que ela tocou nas vestes dele, a Bíblia nos garante que imediatamente ela foi curada. Quando ele pegou na mão da Talita, imediatamente ela se levantou e começou a andar. Vamos parar de acreditar que o nosso Deus é um Deus só de amanhã. É o nosso Deus que vai fazer milagre só amanhã na minha vida. Ele está pronto para fazer um milagre ainda hoje. Pode ser imediato, pode ser agora. Não subestime o poder do Deus que a gente serve. Não. Só que Ele não vai fazer quando nós não acreditarmos. O que move o céu, o que move o coração de Deus é a nossa busca por Ele, a nossa fé nele.
Eu só busco em quem eu confio, gente. Eu só deposito a minha vida e a minha obediência se eu confio no Deus que eu sirvo. Aleluia! Eu quero ler com vocês o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 32. Vem comigo para vocês verem. Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se. Oh! Gente, eu sei no meu espírito que Jesus está gritando conosco, dizendo: meu povo, meus filhos, meus amados, levante-se, levante-se. Não aceite mais o que você está vivendo. Levante-se. E Pedro fala para ele: Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. No mesmo instante. Oh, gente, o Senhor quer que a gente se encha de fé. Que a gente se encha de fé para ver no mesmo instante, imediatamente. Oh Deus, faz isso no nosso meio. Faz isso no nosso meio. Espírito Santo de Deus, eu te peço. Imediatamente, imediatamente, aumenta o nosso nível de fé, aumenta o nosso nível de fé. Oh, gente, a gente tem que aprender com Pedro. A gente precisa aprender com Pedro. Quer dizer que Pedro está andando, ele vê um paralítico e a Bíblia relata: há 8 anos que ele estava ali. Talvez hoje, os crentes de 2025 passam diante de uma circunstância dessa e pensa: já está aí 8 anos, o que eu vou fazer? 8 anos que é paralítico, 8 anos que está na maca, o que eu vou fazer? Deus está me convidando, Deus está te convidando para exercer uma fé que nós ainda não exercemos, para vivermos num nível de fé que nós ainda não vivemos. Pastora Vânia Arantes tem falado muito. Esse lugar é um centro apostólico e profético de cura e paternidade. E eu creio que os nossos olhos verão aqui nesse chão, aqui nesse altar, pessoas entrando aqui deixando cadeiras de roda, pessoas entrando aqui deixando muletas, entrando aqui e não enxergavam e agora enxergam, e não escutavam e agora escutam. E aí uma pergunta: a gente acha que Deus não quer fazer isso? Alguém tem dúvida? Deus quer fazer. Jesus quer curar. Jesus quer transformar. E aí eu me faço essa pergunta: por que Ele não tem feito? Por que a gente não tem visto? E eu tenho a minha resposta. Talvez você tenha a tua resposta, mas a minha resposta é porque está faltando fé em mim. Porque Deus não vai me dar aquilo que eu não aguento suportar. A Bíblia fala que Jesus andava no meio das pessoas e Ele fazia, e Ele curava, e Ele transformava. E a Bíblia fala em alguns momentos que Jesus, Ele era movido por compaixão. Só que essa palavra para a gente hoje em dia, ela perdeu quase o poder, ela perdeu quase a essência dela. Era movido por compaixão. Eu tive compaixão do meu irmão e dei uma cesta básica. Compaixão. Jesus se movia no meio das pessoas, curava, libertava, trazia vida para quem estava morto, trazia visão para quem estava cego, porque Jesus era movido por compaixão. E essa palavra no original, ela significa o seguinte: sentir dores nas entranhas, sentir a dor do outro, se compadecer com a dor do outro. E quando a gente sente a dor do outro e a gente clama por um milagre, eu creio que nossos olhos verão um milagre. É que nós vivemos uma geração do individualismo, tudo muito superficial. Eu faço parte da casa de oração franca, até todo mundo me agradar. Quando me desagradar, eu não faço mais parte. Tudo é muito superficial. Nós precisamos ter coragem, gente, de darmos um pé ousado de fé, sabe? Dar um passo ousado de fé.
para que a gente veja os milagres do Senhor. E entendam, o Senhor está disponível para mim, para você hoje. Hoje, clamando a Ele, adorando a Ele, crendo no poder dEle, crendo no milagre dEle. E essa história tão poderosa ainda continua. Quando Pedro olhou para Enéas, ele disse: Jesus Cristo cura você. Levante-se, arrume a sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Uau! Nós oramos pela salvação, mas talvez muitas pessoas tenham olhado para as nossas vidas e tenham falado assim: isso aí é ser crente? É para viver isso daí que eu vou ser crente? Nós precisamos nos levantar em fé. Sabe por quê, gente? Porque a palavra de Deus nos garante que o mundo está esperando a manifestação dos filhos. E quando nós nos manifestamos em fé, em amor, é impossível as pessoas não quererem o Deus que a gente serve. É impossível as pessoas não verem os milagres na minha vida e na sua vida e não se renderem ao Senhor Jesus. É o que está na palavra. Todos os moradores daquela cidade, vendo o que aconteceram, se converteram ao Senhor. E olha o que continua aqui. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venham o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e que lhe mostraram os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Era um ambiente diferente da filha de Jairo. Entende como nós precisamos identificar os ambientes que nós estamos andando? Os ambientes são parecidos aos ambientes de morte, como também são parecidos os ambientes de vida. E aqui, olha a postura de Pedro. Versículo 40. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e apresentou ela viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. E muitos creram no Senhor. Gente, isso é poderoso demais. Mas como o meu tempo está acabando, eu quero me atentar a algo com vocês. Vocês perceberam que em todo momento as pessoas que estavam sendo ressuscitadas, levantadas, elas tinham uma mão estendida? Elas tinham uma mão estendida. E talvez diante de tudo que eu falei aqui hoje, você está olhando para você e está dizendo assim: como eu faço, Diana? Eu quero me levantar. Como eu me levanto? Eu estou tão cansada. Eu estou tão cansado. Diante desse fato, dessa circunstância da minha vida, eu não consigo me levantar. E eu quero te dar uma certeza nessa noite. O próprio Jesus está de mãos estendidas para te levantar. O próprio poder do Espírito Santo está aqui no nosso meio. E Ele é maior interessado que você dê a mão para Ele. E deixe Ele te levantar. Sabe por quê, gente? Porque Jesus, quando Ele voltou para o céu, dizendo que ia preparar uma morada para mim e para você, Jesus disse: eu deixarei com vocês o Consolador. E esse Consolador significa o nosso ajudador. No original, isso quer dizer aquele que pega firme com você diante de uma situação.
Uau! Então quer dizer que o meu consolador, o meu ajudador, não é uma ajuda qualquer? Não. O Espírito Santo, ele é aquele que te dá a mão. E ele pega firme com você para te levantar diante dessa situação. Por quê? Porque ele não vai nos desamparar. Ele não vai nos abandonar. Quem precisa ver um grande milagre, precisa agir no mesmo nível. Jesus, eu quero ver o teu milagre. Então vamos agir. Então vamos agir. Então vamos nos mover. Diana, o que eu faço no meu dia a dia? Coloca um louvor poderoso. Coloca um louvor poderoso. Erga as suas mãos, adore o Senhor. Coloque realmente uma palavra para você ouvir. Não fica ouvindo TikTok besterol, não. Ontem nós estávamos aqui no culto do Impacto Rosa. E teve um momento que quem estava aqui em cima ministrando comigo, as meninas da banda, nós estávamos adorando o Senhor, falando: eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais, eu só quero Jesus. Gente, a sensação que nós tínhamos aqui, o entendimento espiritual que nós tínhamos aqui, era dos céus abertos nesse lugar. E nós cremos num exército de mulheres se levantando, um levantar de um exército de mulheres nessa cidade. Por quê? Porque quando a gente tem a ousadia de dizer: eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais, eu só quero Jesus na minha vida. Eu estou emitindo a fé para o meu coração. Eu estou dizendo para os meus problemas: chega, você dominou até agora. Eu fui cego até agora, eu fui coxo até agora, eu estava morto até agora, mas agora acabou. Eu vou sobreviver, eu vou viver a vida que Jesus tem para mim. Chega! Povo de Deus, levante-se, levante-se. Nós precisamos ter coragem de se levantar. Nós precisamos ter coragem de sermos os agentes de transformação do nosso dia a dia. Deixa eu dizer uma coisa: só se levanta mesmo com ousadia, com fé, querendo ver e tocar o sobrenatural de Deus, quem está incomodado. E aí tem um problema. Quando a gente não se levanta, nós estamos tão contaminados com a podridão, com a sujeira, com o lixo, que a gente se acomodou. E hoje eu peço pelo poder do Espírito Santo de Deus agindo nesse lugar. Nós cremos que existe exército de anjos trabalhando em nosso favor. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, coloca os teus exércitos de anjos trabalhando em nosso favor, arrancando as escamas dos nossos olhos, arrancando toda a cegueira espiritual, para que a gente veja os ambientes de mortes que nós temos andado, para que a gente veja as podridões que nós temos comido, que nós temos recebido nas nossas vidas, para que a gente fique inconformados em viver uma vida medíocre, longe daquilo que o reino de Deus é para mim e para você. Oh Espírito Santo de Deus, vem com a tua autoridade, vem com o teu domínio, liberta-nos, Senhor, liberta os nossos olhos, liberta os nossos ouvidos espirituais, para que a gente viva o teu milagre imediato. Oh gente, eu quero orar mais assim. Eu quero cada dia mais aumentar o meu nível de ousadia na oração. Eu não sei se você quer, meu irmão, mas eu quero te convidar para a gente ir juntos nessa. Porque há muitos anos eu sou crente, e eu sou apaixonada pelo meu Jesus. Mas eu quero mais. Eu quero mais, porque eu sei que Ele tem mais. Eu sei que tem mais de Deus para mim. Eu sei que tem mais de Deus. Eu sei que tem porções novas, milagres novos de Deus. E eu vou ler agora Filipenses, já para a gente concluir. Eu amo de paixão esses versículos. Porque sabe, quando a gente está naqueles dias mais difíceis da nossa jornada, aqueles dias mais escuros, eu me lembro do que está em Filipenses 2, a partir do versículo 9, que diz assim:
Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Para quê? Ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. A gente precisa entrar nesse versículo. A gente precisa viver essa verdade. O próprio Deus, Criador de todas as coisas, o nosso Abba Pai, aquele que é absoluto, aquele que é poderoso, aquele que nunca perdeu o controle de nada, aquele que nunca erra, Ele escolheu elevar no lugar de mais alta honra o nome de Jesus acima de todos os nomes. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo dessa terra. Queridos, nenhuma luta que você está vivendo é maior do que o poder de Jesus. Nenhuma guerra é maior do que o nome de Jesus. E talvez você me escute e fale assim: mas Diana, a minha guerra é tão real, ela é tão legítima, ela é tão grande. Eu entendo, mas você veio aqui hoje para você dizer para essa tua guerra real, para essa tua luta real, que o teu Deus, Ele é mais real ainda. Que Jesus que você serve, Ele ressuscitou, Ele está vivo, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará, no céu, na terra e debaixo dessa terra. Você consegue entender que todos os demônios vão se dobrar ao nome de Jesus? Todos os medos do seu coração têm que se dobrar ao nome de Jesus. Todas as injustiças que você viveu, tudo que você tem passado, quando você atrai, se movimenta em fé, se movendo em fé, se movendo em fé, e você atrai, você deseja, e você busca pela presença de Jesus, tudo tem que se render à autoridade do nome de Jesus. E isso é poderoso demais. E eu vou pedir para a banda, para a gente, nós todos juntos aqui como igreja, cantarmos mesmo o Levanta uma Aleluia. Sabe por quê, gente? Porque essa canção, ela é uma arma de guerra para mim e para você. E essa canção, ela é tão poderosa que ela diz assim: levante um aleluia na presença do inimigo. Sabe, naquele dia mais difícil, naquele dia que você acha que não tem luz no meio das tuas trevas, erga os teus braços e levante um aleluia na presença do seu inimigo. Aleluia, ela tem que ser mais alta do que os ruídos. Quais são os ruídos da sua alma? Quais são os ruídos que têm realmente ocupado os teus ouvidos? O aleluia tem que ser mais alto do que esses ruídos. E o aleluia são armas para mim, para você. Essa é a nossa maior arma de guerra. Adorar o Senhor com tudo que nós temos e com tudo que nós somos, entendendo que Ele é poderoso, Ele é o Senhor. E eu te convido a ficar em pé. Gente, eu te convido a ficar em pé, e com o entendimento do que foi ministrado aqui, que o Senhor te chama para se levantar diante da sua vida. Adore o Senhor com essa canção. Ela é a sua arma de fé nessa noite. Aleluia.